Olá! No programa de hoje vamos falar sobre uma doença provocada por um hábito que já foi símbolo de status e glamour, mas hoje é um problema de saúde pública. É a terceira maior causa de mortes no mundo e isso poderia ser evitado. Estamos falando do tabagismo. O tabagismo, ele é responsável pelo aparecimento de inúmeras doenças. São doenças graves. Essas doenças, elas podem levar à incapacidade do paciente e à morte. Nós temos 1,4 bilhões de fumantes, 5 milhões de mortes por ano e só no século XX morreram 100 milhões de pessoas devido ao tabagismo. Então isso configura praticamente um genocídio. A distribuição de cigarros para soldados na Primeira Guerra Mundial tornou seu uso popular. Antes apenas consumido pelas classes marginais, na década de 30, disseminado pelo cinema de Hollywood, vira símbolo de modernidade e glamour. No início, a indústria do tabaco usava médicos, atletas e até bebês para se promover, aproveitando toda a falta de informação sobre os males do cigarro que havia na época. É uma epidemia estrategicamente construída por um negócio. O negócio de vender cigarros. Eu sou de uma geração que o cigarro era um charme, você fumar, ele era associado a status. A propaganda do cigarro te vendia isso. Eu brinco que eu já nasci fumante, que toda brincadeira minha envolvia cigarro, seja de mãe, com as bonecas. Tirava o cigarro da boca do meu pai, eu brincava que estava fumando. Nos anos 90, a divulgação de fraudes na indústria do tabaco e o consenso científico sobre as doenças causadas pelo fumo mudam completamente a imagem do cigarro na sociedade. Foi um grande avanço tirar as propagandas das televisões, rádios, revistas, etc. Antes de 2001, as informações que vinham nas embalagens elas eram apenas escritas e elas eram pouco reguladas de tal forma que a indústria fazia o que queria, como queria para passar essa informação. E elas trabalhavam muito para que essa informação ela fosse bem apagadinha. Segundo o INCA, o Brasil reduziu em 47% o número de fumantes nos últimos 19 anos. Em 2008, o total de fumantes foi de 24,6 milhões, o mesmo que 17,2% da população. Mas o número de mortes ainda é alto. 200 mil pessoas morrem por ano por causa do cigarro. Ou seja, 23 pessoas por hora. O cigarro ele tem mais ou menos 4.720 substâncias que são tóxicas. Para ele ter o prazer da nicotina, principalmente o fumante de cigarro, ele inala. E aí o que acontece? As substâncias tóxicas, muitas delas vão fazendo com que o pulmão perca a sua elasticidade. E esse é um processo que vai progressivamente levando à bronquite crônica até chegar ao enfisema. Além disso, ele é responsável pelo baixo peso de bebês ao nascer em fumantes que estão gestantes. As gengivites, dentes escuros, mau hálito. Bom, a gente está aqui com a Vera Gaspar, é funcionária da Petrobras e ex-fumante. Fumou por 32 anos, né, Vera? Isso, 32 anos de fumante. Por último, 2 maços por dia. Passasse 2 horas sem fumar, eu começava a tremer, sentia dor de cabeça, ficava irritadíssima, mal-humorada. A Lei Federal Antifumo existe desde 1996, mas as recentes leis estaduais proibiram de fato o fumo em ambientes fechados de uso coletivo. E isso tem dividido opiniões. Eu estou aqui numa mesa agora, pedi para o pessoal sentar mais próximo da rua para eu poder beber meu chopinho e vir aqui para a calçada fumar meu cigarro. O tabagismo, ele é um problema de saúde pública que afeta não só quem fuma, ele afeta pessoas que se expõem passivamente às substâncias tóxicas daquela fumaça que sai da ponta do cigarro, que fica poluindo os recintos coletivos. Temos dados no Brasil onde foi estimado que morrem cerca de 2.700 não fumantes por ano devido ao tabagismo passivo. Pode ser um incentivo à lei antifumo na medida que ela desperta sempre a discussão. Por que da lei, se está certa, se está errada. Isso faz com que cada um reflita se não está no seu momento de parar de fumar. O dono de restaurante, o gerente de restaurante, o garçom, ele não pode ter poder de polícia. Falando como dono de restaurante, o melhor seria que a multa fosse sobre o fumante. Mas acho que a pessoa que fuma também tem que ser respeitada. Eu acho que está faltando um pouco de respeito. Tudo isso com a liberdade da pessoa de poder fumar uma droga que é legal. No início dá uma revolta. Eu já vi fumantes aqui revoltadíssimos, que isso é um absurdo, que fumar não é contra a lei, como é que podem me proibir de fumar num ambiente aberto. Mas eu acho que tem que dificultar mesmo. Hoje em dia eu acho isso, tem que dificultar mesmo. Serviu para adequar o direito
de quem fuma e o direito de quem não fuma e não quer ser fumante passivo também. E não existe nível seguro para exposição àquela fumaça ambiental do tabaco. Não existe nenhum sistema de ventilação capaz de eliminar a exposição e risco. Eu acho que essa iniciativa do governo, ela tem que continuar mesmo, incidir mesmo para que as pessoas parem de fumar. Não tem jeito. Quem quer parar de fumar precisa mudar os hábitos relacionados ao cigarro. Aqui vão algumas dicas simples para ajudar você, fumante, a vencer essa batalha. Anota aí. Identifique e evite as situações que estimulam sua vontade de fumar. Por exemplo, após o café, ao ingerir bebidas alcoólicas, quando falar ao telefone. Não fume dentro da sua própria residência. Solicite aos familiares e amigos que não fumem perto de você, nem dentro de casa. Crie novos hábitos prazerosos. Para combater a ansiedade, pratique atividades físicas. Elas liberam endorfina, o hormônio que dá a sensação de prazer. Escovar os dentes, beber água ou mascar um pedaço de gengibre pode reduzir a vontade de fumar. Parei tem 1 ano e meio, não pretendo voltar, porque realmente é um mal que não é legal. E qual seria a principal dica que você daria para quem está começando o tratamento ou então ainda é um fumante e não decidiu parar de fumar? Bom, que procurasse um grupo de ajuda. Eu acho que as coisas ficam mais fáceis quando você tem outras pessoas com o mesmo problema que o seu. Tem que ter realmente certeza que ele quer parar de fumar. Ele tem que estar muito consciente dos benefícios de deixar de fumar. Muitas vezes o fator maior de recaída para o fumante é ele não ter reaprendido a lidar com as suas dificuldades do dia a dia sem acender o cigarro. Eu guardei meu último maço de cigarro de recordação, ficou lá em casa, mas o ideal mesmo é que você não tenha nem nada por perto. A gente tem aqui na empresa o programa de abordagem de tratamento do fumante. Para ele se inscrever no programa, nós temos um ramal, esse ramal ele é divulgado para os empregados, é o 814-7767. Ele tem duas partes. Uma, a gente tem um grupo de mútua ajuda, com mais ou menos 15 a 20 pessoas. Eu muitas vezes entrei aqui no serviço médico aos prantos, por que eu não consigo, por que eu sinto essas coisas. Tinha sempre alguém lá para me apoiar, alguém lá para me receber e isso foi fundamental. E temos também as consultas individuais. Essas consultas individuais, elas são feitas normalmente para aquelas pessoas que vão usar medicamentos. Essa terapia de reposição de nicotina pode ser por adesivo ou por goma. E a bupropiona, que são os 3 medicamentos que hoje estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. A gente usa o adesivo, né? Então eu tirava um adesivo e colocava o outro. E eu resolvi tirar o adesivo, tomar banho para poder tirar aquela cola e depois botar outro adesivo. Eu não conseguia abrir o adesivo, porque eu tremia muito, a minha mão tremia, eu não conseguia abrir o adesivo. Aquilo eu fiquei muito desesperada, eu falei, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero ser dependente de uma coisa que me deixa dessa forma. A gente faz um acompanhamento durante 1 ano do paciente que cessou com o tabagismo. Aí a eficácia está mais ou menos em torno de 70%. A maior dificuldade é o medo que o fumante tem de passar pela síndrome de abstinência. Mas ele precisa saber que esses sintomas não vão durar a vida toda. Vera, como é que foi a sua síndrome da abstinência? É o momento mais difícil? É o momento mais difícil e mais temido por todos que fumam, né? Porque algumas pessoas não sentem nada, outras pessoas sentem muito e outras sentem algumas coisas. Eu senti insônia, eu tive muita insônia, dor de cabeça, prisão de ventre e uma irritabilidade, uma vontade de chorar o tempo todo. Mas isso durou 1 semana. Depois, durante a próxima semana, até completar 15 dias, às vezes eu sentia isso, depois mais nada. A outra dificuldade realmente é a recaída, né? Então a gente também passa essa informação que a recaída ela ocorre com frequência e a pessoa, se tiver uma recaída, ela volta a procurar por a gente e a gente inicia todo o processo novamente. Agora a gente vai saber quais foram as principais melhorias na vida da Vera depois que ela largou o cigarro. O que melhorou na sua vida, Vera? Bom, assim, o que eu mais gosto é não ter mais cheiro de cigarro. Me sinto melhor também nas minhas caminhadas, sinto mais resistência, que antes eu descansava rápido, já andei arriscando umas escaladas pequenas. Olha, que legal! E assim, eu me gosto mais, minha autoestima melhorou. Deixar de fumar vale a pena e é um ganho para você, para a sua família, para os seus colegas de trabalho e para todo o Brasil, principalmente. Quanto antes parar, melhor. Essa que é a nossa dica para quem fuma.
Agora você não tem mais dúvidas do quanto parar de fumar vai afastar inúmeras doenças e trazer muitas vantagens para você e para quem está em volta. Aproveite esse novo ano para tentar, a gente está na torcida. E se você ainda tem alguma dúvida sobre o tabagismo, envie sua pergunta para a chave CITV. No próximo programa, um especialista irá respondê-la. Até lá, tchau!